com alegria que estamos no nosso canal, A Verdade da Fé Católica. Para quem não sabe, esse canal traz na íntegra aquilo que os papas escreveram, ensinaram, até o Papa Pio XII, também aquilo que foi definido como verdade de fé do Concílio de Nicéia ao Concílio Vaticano I. Então a nossa intenção é fazer com que chegue àqueles que se interessam a verdade católica, a doutrina católica, o magistério católico. Aí você diz, e por que você só traz documentos até Pio XII? Porque Pio XII morreu em 1958, porque a partir de 1958, aquilo que é ensinado já não corresponde mais à fé católica. Foi sendo fragmentado, foi sendo adulterado, foi sendo corrompido e hoje nós vivemos, na verdade, uma caricatura daquilo que é a Igreja Católica. Se falsificou de tal forma o catolicismo que se apresenta uma seita herética como sendo a Igreja Católica. Farsantes, e aqui eu não estou condenando pessoas, estou condenando ensinamentos, porque é uma traição, é uma grande desonestidade alguém se apresentar como papa, como bispo, como padre, e ensinar diferente daquilo que foi ensinado por 2000 anos. E alguns ainda têm a falta de caráter de dizer que há uma hermenêutica da continuidade, que não há negação nenhuma, que não há adulteração nenhuma, que o Concílio Vaticano II expressa de fato a fé católica. Então é muito difícil hoje nós não sermos enganados por falsos pastores. Somente uma graça especial de Deus e uma intervenção divina para convencer certas pessoas de que elas estão, na verdade, aderindo a uma seita que se apresenta como Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela é a esposa de Cristo, ela é o corpo místico de Cristo, ela está intacta, ela é indestrutível, sobre ela as portas do inferno não prevalecerão, mas muitos usam dessa promessa atribuindo a essa falsa igreja, porque não tem como a Igreja Católica ensinar o erro, ensinar a mentira, ela romper com aquilo que sempre foi ensinado. Há uma grande lavagem cerebral acontecendo. Nós, quando nos deparamos com esse documento do Papa Leão XIII, Testem Benevolentia, nós mais e mais vamos tomando consciência de que há uma grande intervenção de um espírito herético dominando as mentes, os corações e fazendo com que muitos sejam enganados. Muitos estão conscientes de que estão no erro. Muitos já foram de tal forma capturados pelo mal que são verdadeiramente guiados, conduzidos pelo espírito satânico. Outros acreditam que estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Deus, e Deus não conduz ao erro, à mentira, ao engano. Esse documento do Papa Leão XIII coloca em questão a mim, a você, aqueles que se dizem ou disseram conduzidos pelo Espírito Santo, ensinando aquilo que a falsa igreja ensina. Faz com que a nossa reflexão chegue a uma conclusão muito dolorosa. Não é o Espírito Santo conduzindo esses movimentos pastorais, serviços, comunidades. Muitos, o Espírito Santo me inspirou a fazer isso, a fazer aquilo. Essa desassociação da inspiração que se diz ser do Espírito Santo, que contradiz o magistério dos papas, eu preciso dizer para você com toda sinceridade, não é o Espírito Santo. Essa suposta obediência ao sumo pontífice, que não é sumo pontífice coisa nenhuma, essa suposta obediência à igreja, que de fato não é igreja, até vou mais longe, essas falsas devoções a santos, a Nossa Senhora. Nossa Senhora é o terror das heresias, é o terror dos infernos, dos demônios. Como que Nossa Senhora vai fazer com que você seja submisso a uma estrutura maligna? Ela que é cheia do Espírito Santo, que gerou em seu ventre o Filho de Deus, que veio para nos salvar. Há muitas coisas que Leão XIII nos ensina, que nos fazem enxergar que a partir de João 23, Ângelo Roncalli, os inimigos tomaram o poder e se apresentam como servos de Deus, mas são servos do demônio. Trabalham para o demônio, trabalham para o anticristo.
tem uma missão específica a se cumprir. A missão dessa falsa igreja é fazer a comunhão com todas as religiões, é diminuir a grandeza daquela que é a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo, onde se tem dogmas que afirmam que só há salvação na Igreja Católica. Esse dogma foi negado. Há uma consagração pública ao demônio desses pseudos papas, que uma pessoa não enxergar que eles não são católicos, eu preciso dizer para você com toda humildade, é um castigo de Deus você não enxergar isso, por não cultivar o amor à verdade que o poderia salvar. Eu não estou aqui trazendo a minha opinião pessoal, porque se aquilo que eu trago para vocês nesse canal não é suficiente para você entender que o Espírito Santo não me manda ser subserviente a um servo do demônio, a uma estrutura maligna, uma doutrina maligna, a alguém que nega a tradição apostólica, o magistério dos papas até Pio XII, é porque você realmente está investindo a sua vida em algo que não é inspiração de Deus. Dizer-se conduzido pelo Espírito Santo e viver uma falsa devoção a Nossa Senhora, um falso amor. Como que eu posso amar a Igreja Católica rejeitando tudo aquilo que foi ensinado? Como que eu posso dizer que eu estou em comunhão com o Papa, desconsiderando tudo aquilo que 260 papas ensinaram e dizer que faço parte do corpo místico de Cristo? Esse documento traz aquilo que é essencial nos tempos de hoje, essa condenação do americanismo, onde ele cita também a condenação do Papa Pio VI do Sínodo de Pistoia, uma revolta de alguns bispos junto com o imperador, mais ou menos 250 participantes que estariam já fazendo um ensaio para aquilo que foi o Concílio Vaticano II, só que existia um Papa que condenou aqueles ensinamentos, e no Concílio Vaticano II já não tinha mais um Papa para condenar, existia um homem que se apresentava como Papa, mas que era parte do time dos inimigos de Deus. Testem benevolência, Deus te abençoe, e esses documentos têm a força de cura, de libertação e de exorcismo. Porque onde há alguém ensinando a verdade, há a presença de Deus e a ação do Espírito de Deus agindo. O Espírito que conduz e conduziu o Concílio Vaticano II foi um espírito herético, que faz com que uma certa possessão diabólica segue as pessoas que não renunciam a ele. Quer viver o catolicismo? Renuncie o Concílio Vaticano II. À medida que você renunciar, você vai ver que desaba esses pseudos papas e aqueles que estão subservientes a esses ensinamentos é porque se venderam ou deixaram se corromper. Mas Deus é poderoso para arrancar das trevas aqueles que querem sair das trevas. Porque Deus não pode obrigar-nos a aceitar a verdade. Deus não impõe, Deus propõe. O jovem rico virou as costas e foi embora triste, porque era demais aquilo que Jesus pedia para ele. Nós queremos fazer a mesma coisa, porque é duro demais, Senhor, comer a tua carne, beber o teu sangue. Mas para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Não associe o catolicismo a essa igreja que se apresenta como católica. Ela não é a igreja católica. Eu te afirmo com toda segurança, e não pela minha opinião pessoal, mas me fundamentando naquilo que foi ensinado desde São Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E foi passando como de mão em mão, como herança. E que chega a nós agora por misericórdia, porque esconderam a verdade. Adulteraram, profanaram, eclipsaram a igreja de Deus, mas ela continua intocável e é indestrutível. Essa verdade, eles não conseguem impedi-la de chegar até nós, porque a verdade é o próprio Deus. Deus te abençoe. Por mais pesada que sejam essas palavras, são verídicas. Lamento por aqueles que não têm enxergado isso. Ainda é tempo de renunciar ao espírito herético e se deixar conduzir verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. A licença que desordenadamente se confunde com liberdade, o desejo de falar e de contrapor qualquer coisa, por fim, a faculdade de pensar em quaisquer coisas e de colocá-las por escrito,
espalharam trevas tão profundamente nas inteligências que a prática e a necessidade do magistério é maior agora do que antes, para que ninguém seja afastado da consciência e do dever. Vou repetir para você aquilo que Leão XIII, um Papa conduzido pelo Espírito Santo, que tinha consciência daquilo que estava já atacando de forma brusca, explícita a igreja, a licença que desordenadamente se confunde com liberdade. A licença quer dizer o quê? Permissão que autoriza alguém a fazer alguma coisa, um consentimento. A licença que desordenadamente, desordenado é algo fora de ordem, bagunçado, desorganizado. A licença que desordenadamente se confunde com liberdade, o desejo de falar e de contrapor qualquer coisa, por fim, a faculdade de pensar em quaisquer coisas e de colocá-las por escrito, espalharam trevas tão profundamente nas inteligências que a prática e a necessidade do magistério, olha só, a prática e a necessidade do magistério é maior agora do que antes, para que ninguém seja afastado da consciência e do dever. O dever é a obrigação, o encargo, ser fiel ao dever, às regras. Mais do que nunca precisamos conhecer o magistério dos autênticos papas. Isso diz respeito à nossa salvação eterna. Nós estamos levantando questões que dizem respeito diretamente à salvação da nossa alma, porque nós estamos vivos hoje e amanhã nós não sabemos se estaremos vivos. Muitos têm defendido a igreja do anticristo como se fosse a igreja católica. Nem percebem que estão sendo totalmente instrumentos do mal, se dizendo conduzidos pelo Espírito Santo, pregando fidelidade a um homem que se apresenta como Papa, desprezando 260 papas, 2000 anos de história, 20 concílios, e se acham ainda os defensores da fé católica. Como pode o demônio fazer com que a pessoa se torne tão assim, cega, imprudente, incoerente, inconstante, a ponto de defender o indefensável, de não transpor a barreira do espírito herético? Por fim, a faculdade de pensar em quaisquer coisas, de colocá-las por escrito, espalharam trevas tão profundamente nas inteligências que a prática e a necessidade do magistério é maior agora do que antes, para que ninguém seja afastado da consciência do dever. Quando eu digo que esses documentos têm a força de exorcismo, é porque as trevas que se espalharam nas inteligências, com o magistério essas trevas são dissipadas, porque é tão absurda a diferença daquilo que se apresenta como Igreja Católica para a verdadeira Igreja Católica, que humanamente falando, nós não conseguimos entender, porque é um abismo de diferença. Não há semelhança alguma. Se usa os templos da igreja, se usa o título de papa, de bispo, de padre, se usa um rito que um satanista que elaborou. Se você procura a verdade, se você tem perguntas que gostariam que fossem respondidas, que tenta descobrir, isso não é reprovado pela igreja. Mas existem balizas, existem parâmetros para isso. Efetivamente, está longe de nós que repudiemos todas as coisas que o gênio desses tempos produz. Muito pelo contrário, tudo que se atinge pela indagação da verdade ou pelo esforço do bem, com nosso agrado, se acrescenta ao aumento do patrimônio da ciência e à dilatação dos limites da prosperidade pública. Tudo isso, contudo, para que não esteja despojado de um bem sólido, não deve existir e vigorar de modo algum, ignorando-se a autoridade e a sabedoria da igreja. Quando nós buscamos a verdade, negando a verdade, nós só vamos encontrar a mentira. Muitos fazem muitas reflexões, pregações, aulas, ensinos, mas a base, o fundamento, não é mais a doutrina católica, não é mais o magistério dos papas. E mais do que nunca, para se dissipar as trevas das inteligências, é necessário o magistério. Por isso que as pessoas que estão acompanhando esse canal, eu tenho como objetivo fazer com que você se desperte para conhecer o magistério dos papas até Pio XII. Não tenho pretensão de que esse canal seja a fonte única para você. O canal é apenas um trampolim para você entender que existem dezenas e centenas de documentos dos papas que ensinam as mesmas coisas, que não são contaminados pelo modernismo, pelo liberalismo, pelo comunismo e pela maçonaria.
E se nós não buscarmos as fontes seguras, nós seremos conduzidos pelo espírito herético e morreremos nas trevas pensando que estamos na luz. Morreremos como hereges pensando que estamos unidos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Rompidos com a cátedra de Pedro, pensando que estamos unidos com o verdadeiro sucessor de São Pedro. Cuidado. Pois bem, com respeito às conclusões que foram deduzidas das opiniões acima mencionadas, cremos de boa fé que nelas não tem havido má intenção, mas ainda assim, tomadas em si mesmas, merecem sem dúvida certo grau de suspeita. Essa suspeita é desconfiança, dúvida, receio. Aí o Papa vai explicar por quê. De fato, por princípio, todo magistério externo é rejeitado. Lá no continente norte-americano, o americanismo, se queria, de certa forma, rejeitar o magistério dos papas, como se as novidades seriam importantes para que as pessoas fossem conduzidas à verdade. Não existe condução para a verdade negando a verdade. Aí o Papa diz, de fato, por princípio, todo magistério externo é rejeitado, é ignorado, é recusado, é abandonado, é evitado, é deixado de lado, é menosprezado. A mesma coisa que aconteceu no americanismo, e lá um Papa conteve esses erros, aconteceu de uma forma muito mais explícita no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II desprezou, ignorou, abandonou o magistério dos papas, a tradição apostólica e o depósito da fé. Não sou eu dizendo isso aqui, olha o que o Papa disse. De fato, por princípio, todo magistério externo é rejeitado como supérfluo. Supérfluo quer dizer desnecessário, dispensável, não serve para nada. E para além disso, como menos útil para aqueles que queiram empenhar-se para alcançar a perfeição cristã. Olha o que está dizendo Sua Santidade Leão XIII. De fato, por princípio, todo magistério externo é rejeitado como supérfluo, e para além disso, como menos útil para aqueles que queiram empenhar-se para alcançar a perfeição cristã. Esse empenhar-se quer dizer uma disposição, um afinco, um esforço, uma aplicação, uma persistência. Muitos se empenham buscando a perfeição cristã. Só que lá em cima o Papa diz que a necessidade do magistério é maior agora do que antes, para que ninguém seja afastado da consciência e do dever. Se ninguém pode se afastar do magistério, por que o americanismo queria rejeitar o magistério? Por que o Concílio Vaticano II rejeitou o magistério? Aí você diz, não rejeitou. Lógico que rejeitou. Assiste os vídeos que nós colocamos no canal, faz o seguinte, não assiste nenhum. Pega somente o nome dos documentos que foram lidos, procura ter acesso, tirar um tempo e investir o seu tempo em algo útil. Porque nós gastamos tempos, 30 anos de renovação carismática, retiros intermináveis, reuniões intermináveis, encontros intermináveis, formações intermináveis, e não me levaram a enxergar que eu estava servindo a igreja do anticristo, acreditando que era a igreja de Cristo. Não me fez enxergar que quem estava me conduzindo era o espírito herético, e eu pensando que era o Espírito Santo de Deus. Estou acusando ninguém. Estou falando de mim, porque o Espírito Santo não me levaria a ser subserviente a uma igreja que nega aquilo que a igreja ensinou por 2000 anos. O Espírito Santo não me levaria a ser submisso e obedecer a alguém que se apresentava como Papa, sabendo que tudo que os outros papas, até Pio XII, ensinaram foi negado por esses papas. Então, esse Espírito que conduz aqueles que se dizem guiados pelo Espírito Santo não é de forma alguma o Espírito Santo. É o espírito herético, porque Deus não se contradiz. Deus é luz. Por isso que na missa tradicional se reza o evangelho, prólogo de São João. No início era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Veio para o que era seu, os seus o rejeitaram, para nunca nos esquecermos dessa verdade. Já fiz um vídeo onde lemos o prólogo de São João. Olha o que diz o Papa. De fato, por princípio, todo magistério externo é rejeitado,
como supérfluo, e para além disso, como menos útil para aqueles que queiram empenhar-se para alcançar a perfeição cristã. Olha o que diz Sua Santidade Leão XIII. O Espírito Santo, dizem eles, derrama nas almas dos fiéis carismas mais amplos e mais frutuosos agora do que nos tempos passados. E os ensina e os move sem intermédio de ninguém, por certo instinto secreto. Vou ler novamente. O Espírito Santo, dizem eles quem? Aqueles que rejeitam o magistério dos papas. Derrama nas almas dos fiéis carismas mais amplos e mais frutuosos agora que nos tempos passados. E os ensina e os move, mover, pôr em movimento, acionar, movimentar, e os move sem intermédio de ninguém. Intermédio quer dizer ter um intermediário, um medianeiro, com auxílio de, que está entre, por certo instinto secreto. Olha a petulância daqueles que viviam o americanismo, olha a petulância daqueles que, por espírito herético, escreveram 16 documentos no Concílio Vaticano II. Esse instinto secreto quer dizer o quê? Instinto é um impulso interior, um impulso natural, independente da razão. O instinto é uma parte do nosso comportamento que não é fruto do nosso aprendizado. Eles se dizem conduzidos por um instinto secreto, e secreto que se conserva oculto, ignorado, escondido, não aparente, está em segredo, encoberto, não revelado, desconhecido, colocado de maneira que não seja visto. O Papa está dizendo que muitos que se diziam conduzidos pelo Espírito Santo, na verdade estão sendo conduzidos pelo espírito herético, que na verdade é o espírito do demônio, que na verdade Pio IX, na Quanta Cura número 7, diz que é o espírito de Satanás, porque o espírito de Satanás me faz viver na mentira como se fosse a verdade. Eu começo a receber moções do Espírito Santo para fundar uma comunidade, para sair pregando pelo mundo e deixar minha família aos frangalhos. Eu que sou casado, você que é casado, você que tem compromissos do seu dever, da sua vocação, acaba sendo negligente com seus compromissos familiares em nome de missões. Quando que Deus ia colocar uma pessoa numa comunidade para ela viajar 1 mês, 2 meses e a mulher ficar em casa sozinha? Mas ela é compreensiva, meus filhos são compreensivos. A questão não é ser compreensivo, a questão é que existe o dever de Estado, da vocação que nós recebemos. O meu papel não é sair pregando pelo mundo, o meu papel é ser um marido conforme o coração de Deus. A mulher ser uma mulher conforme o coração de Deus. Os filhos terem sensibilidade com os pais. Quantas vezes eu poderia ter ficado com os meus pais e saía semanas, reuniões todos os dias, perdi meu pai, perdi minha mãe, esse tempo não volta mais. E eu achando que estava investindo o tempo nas obras de Deus, o pregadorzão, o missionário, o evangelizador, o coordenador, o presidente do conselho, tudo isso é lixo comparado com a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos estão sendo enganados achando que estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo e estão sendo conduzidos pelo espírito herético. O Espírito Santo, dizem eles, derrama nas almas dos fiéis carismas mais amplos e mais frutuosos agora do que nos tempos passados. E os ensina e os move sem intermédio de ninguém, por certo instinto secreto. Assim, não é leve temeridade querer medir o modo com que Deus se comunica com os homens. A igreja está falando, não é leve temeridade, seria imprudência, insensatez, loucura, negligência, irresponsabilidade. E o Papa está dizendo que ele não está querendo limitar a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus e age como quer, através de quem ele quiser. Não é isso que o Papa está dizendo. Ele não está colocando limites para a ação de Deus. Deus age da forma que ele quer. Deus é livre nas suas ações. E ele está dizendo isso aqui. Assim, não é leve temeridade querer medir o modo com que Deus se comunica com os homens. De fato, isso depende unicamente da vontade dele.
E ele é o mais livre dispensador de seus dons, que distribui, que concede os seus dons. O Espírito sopra onde quer. Olha o que diz Sua Santidade, Leão 13. E ele cita aqui João 3,8. O Espírito sopra onde quer, e a cada um de nós é dada a graça segundo a medida da doação de Cristo. Cita Sua Santidade, Efésios 4, versículo 7. E há alguém que, ao evocar a história dos apóstolos e a fé da igreja nascente, e as lutas e as mortes dos mais fortes mártires, enfim, a maior parte das épocas antigas, fecundas dos mais santos homens, ouse comparar os tempos antigos com os atuais e afirmar que foram presenteados com menor efusão do Espírito Santo? Hoje somos mais conduzidos pelo Espírito Santo do que foram aqueles que morreram para defender a fé católica? A verdadeira fé católica, que movidos pelo Espírito Santo escreveram santos doutores, os papas escreveram encíclicas, e hoje nós nos dizemos conduzidos pelo Espírito Santo, negando tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou para os papas do passado? Então foi o espírito satânico que inspirou a Humanus Genius, do Papa Leão XIII, a Mirarivus, do Papa Gregório XVI, a Mortalio Animus, do Papa Pio XI, a In Eminente, do Papa Clemente XII, Providas, do Papa Bento XIV, Cograviora, do Papa Leão XII? Não, foi o Espírito Santo que inspirou. Quem inspirou os documentos heréticos, o demônio, a partir de Ângelo Roncalli, não esses documentos que nós temos feito a leitura no nosso canal. Há uma grande diferença daquilo que foi ensinado no passado e que é ensinado a partir de 1958. Tudo está sob suspeita. Deus não é infiel às suas promessas. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos saber onde está a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E descobrindo, nós precisamos aderir aos ensinamentos dessa igreja, para que estejamos dentro da arca da nossa salvação. E há alguém que, ao evocar, esse evocar é lembrar, recordar, relembrar, rememorar a história dos apóstolos, a fé da igreja nascente, as lutas e as mortes dos mais fortes mártires, enfim, a maior parte das épocas sempre fecundas dos mais santos homens. Ouse comparar os tempos antigos com os atuais e afirmar que foram presenteados com menor efusão do Espírito Santo? Mas, desconsiderado essas coisas, ninguém há que duvide que o Espírito Santo, por investida secreta, age nas almas dos justos e os anima com advertências e impulsos. Se isso não acontecesse, qualquer ajuda e magistério externo seria em vão. Se alguém afirma que é possível consentir com a pregação salutar, isto é, evangélica, sem a iluminação do Espírito Santo, que a todos dá suavidade no consentir e no crer na verdade, esse é enganado por espírito herético, diz Sua Santidade Leão XIII. Se alguém afirma que é possível consentir com a pregação salutar, isto é, evangélica, sem a iluminação do Espírito Santo, que a todos dá suavidade no consentir e no crer na verdade, este é enganado por espírito herético. Muitos estão sendo enganados pelo espírito herético. Não só estão em comunhão com o erro, mas defendem o erro. Algumas pessoas falam de sedevacantismo como se fosse algo satânico. Algo satânico é você reconhecer alguém que nega a doutrina católica, o magistério dos papas, a tradição apostólica e depósito da fé, se apresenta como papa e você acolhe como se fosse papa, negando tudo aquilo que a igreja ensinou. É uma graça a pessoa não reconhecer um herege como sucessor de São Pedro, porque os decretos de excomunhão servem não só para os leigos, para todos aqueles do clero, do episcopado, e inclusive para aqueles que se apresentam como papas. Essa questão de dizer, já trouxemos o documento que diz isso, o Papa julga e não é julgado por ninguém. Na situação que nós vivemos hoje, é fácil julgar aquele que se apresenta como Papa. Porque, primeiro, para ser Papa, ele precisa ser católico. Nenhum dos últimos foram católicos. Para ser Papa, ele não pode
desprezar, ignorar e rejeitar aquilo que foi ensinado pelos seus antecessores. Para você saber que os papas confirmavam aquilo que os seus antecessores tinham ensinado. E o dogma da infalibilidade está condicionado a não trazer novidades. O Papa não é autoridade para trazer novidades. Ele é um guardião da fé. Estão colocando ensinos que negam a verdade de 2000 anos. Este é enganado por espírito herético. Mas o que também sabemos por experiência, essas advertências e impulsos do Espírito Santo, o mais das vezes são percebidos não sem certa ajuda, e como que por preparação do magistério externo. Coopera, diz Agostinho sobre o assunto, com fruto nas boas árvores. Aquele que também externamente rega e cultiva através de qualquer ministro e por si mesmo dá o crescimento internamente. Assim, isso diz respeito à lei comum, pela qual Deus, providentíssimo, como que decretou que os homens geralmente fossem salvos por homens. E do mesmo modo estabeleceu que aqueles que chamam ao grau mais elevado da santidade sejam conduzidos por homens até lá, de modo que, como diz Crisóstomo, da parte de Deus aprendemos através de homens. O Papa irá explicar agora o que ele quer dizer com isso. Temos um ilustre exemplo disso já no início da igreja. De fato, ainda que Saulo respirasse ameaças e morte, Saulo respirava ameaças e morte, tivesse ouvido a voz de Cristo mesmo e tivesse perguntado a ele: Senhor, o que queres que eu faça? Quando Deus intervém naquele que perseguia, que segurou o manto daqueles que apedrejaram Estevão, que se alegrou de ver um servo de Deus sendo apedrejado e morto. Senhor, o que queres que eu faça? Por que Deus não respondeu para Saulo? E qual foi a resposta de Deus quando Saulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Contudo, foi enviado a Damasco para encontrar-se com quem? Com Ananias. Entra na cidade, lá te será dito o que é necessário fazer. Deus quis se servir de Ananias para dizer para Paulo o que ele deveria fazer. Ananias foi visitado pelo Espírito de Deus. Ananias, vai até a rua direita, vai lá, você vai encontrar Saulo, lá você vai rezar para ele. Senhor, eu não vou. Esse homem tem perseguido, tem matado aqueles que te servem, te seguem. Ananias, me obedece, porque ele será um grande instrumento de salvação. Olha a ação do Espírito Santo. Então, você desprezar o magistério é você agir pela sua própria cabeça. Deus quis se servir de Ananias. Ele poderia muito bem falar diretamente com Saulo, que depois se tornou o grande São Paulo, mas ele usou de intermediários. E esse instinto secreto que faz com que pensemos que estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, negando aquilo que o Espírito Santo ensinou por 2000 anos, não é mais o Espírito Santo. O Espírito Santo me leva a amar a igreja, mas a verdadeira igreja. Me leva a ter devoção pela Santíssima Virgem Maria, mas a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Não o totostu de João Paulo II. Por mais que ele tenha como livro de cabeceira o livro de São Grimond de Montfort, essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria não fazia parte da vida de João Paulo II. Porque alguém que é escravo da Santíssima Virgem Maria não tem o espírito herético, tem o Espírito Santo, porque ela era plena do Espírito Santo. Então eles bagunçaram de tal forma as devoções que muitas vezes nós temos tido devoções falsas, guiados pelo espírito herético, e temos desprezado as verdadeiras devoções. Você quer se espelhar em um grande santo? Tente conhecer a vida de São João Maria Batista Vianney, os seus sermões, um sacerdote de uma aldeia de Ars, que tinha 300 habitantes. Quando ele chegou, as pessoas pouco se importavam com a vida de igreja, e ali se colocou diante do tabernáculo, e aquela postura de um sacerdote santo foi atraindo as pessoas. Chegaram a
passar a apurar-se em um ano 80 mil peregrinos, aquele simples sacerdote que só cumpria a sua missão, celebrar a Santa Missa, a missa que remonta os apóstolos, canonizada por São Pio V, atender confissões, ministrar os sacramentos, entra na cidade e lá te será dito o que é necessário fazer. Acrescente-se, além disso, que os que seguem as realidades mais perfeitas, por isso mesmo, entram em um caminho com mais dificuldades e estão mais sujeitos ao erro, tendo por isso mais necessidade do que os outros de um mestre guia. Aí daquele que caminha guiado pela sua própria cabeça ou guiado por esse instinto secreto, pode estar sendo conduzido por um espírito herético, acreditando que está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Entra na cidade e lá te será dito o que é necessário fazer. Não seja orgulhoso, arrogante, não se sinta dono da verdade, porque nós somos servos da verdade. Nem todos vão acolher aquilo que vem de Deus, porque as coisas de Deus parecem loucura para muitos, mas entra na cidade e lá te será dito o que é necessário fazer. Volta a professar a verdadeira fé católica, tente conhecer os documentos dos papas até Pio XII, gaste um tempo e invista. Não é justo nos considerarmos católicos sem o sermos. Acrescente-se, além disso, que os que seguem as realidades mais perfeitas, por isso mesmo entram em um caminho com mais dificuldade, e estão mais sujeitos ao erro, tendo por isso mesmo mais necessidade do que os outros de um mestre e guia, que conduz, que dirige, que mostra o caminho. Que Deus abençoe você. São Paulo, em 1 Coríntios 9, 24 a 27, diz assim: nas corridas de estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.